No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governo anuncia gastos de até 100 milhões de reais em voos para a China para trazer equipamentos de proteção individual para o combate ao coronavírus. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é infectado pela Covid-19 e está em quarentena. Petrobras anuncia novo plano de demissões e paralisação da produção em diversas plataformas de petróleo. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 15 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. As ações do governo federal em ataque aos empregos e à renda da população, usando como argumento a pandemia do novo coronavírus, começam a sofrer a devida resistência das entidades que defendem os direitos dos trabalhadores, como era de se esperar. O Supremo Tribunal Federal julgará amanhã as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, relativas às criminosas medidas provisórias números 927 e 936, que, entre outras coisas, permitem a suspensão de contratos de trabalho e a redução de salários e carga horária em até 70% por 3 meses. A respeito dessa votação do STF, diversos sindicatos e associações que representam os trabalhadores divulgaram um documento intitulado ADIs 6342 e 6363 em defesa da constitucionalidade, o qual eu passo a leitura neste momento. Diz o texto: as entidades abaixo subscritas, ante a sessão de julgamento designada para o dia 16 de abril, quando serão apreciadas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal as medidas cautelares requeridas nas ADIs números 6342 e 6363, relativas às medidas trabalhistas previstas, respectivamente, nas medidas provisórias números 927, de 2020, e 936, do mesmo ano, vem a público externar e exortar como segue. 1. Na história mais recente do Brasil, firmou-se um pacto em torno do Estado Social, notabilizado pela consagração da dignidade humana como princípio fundamental da República e pela elevação dos direitos sociais à categoria dos direitos fundamentais, gerando como efeito a positivação constitucional do valor social da livre iniciativa, da função social da propriedade e, portanto, de todo o processo produtivo, e o primado de que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve ter por meta assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 2. Neste momento crítico, diante do quadro da pandemia mundial da Covid-19, que instaura uma profunda crise humanitária de caráter difuso e globalizado, tendente a golpear mais rudemente os enfermos, os idosos e os economicamente desfavorecidos, e na sequência da decretação do estado de calamidade pública pelo Decreto-Lei nº 6 de 2020, vieram a lume as medidas provisórias números 927 de 2020 e 936 de 2020, como medidas trabalhistas das mais variadas ordens, a merecer um olhar atento e crítico do Congresso Nacional, da comunidade jurídica e da sociedade em geral. Quanto aos temas em debate no próximo dia 16 de abril, é de rigor
reafirmar publicamente que a Constituição, baseada no princípio da melhoria progressiva da condição social dos trabalhadores e trabalhadoras, assegurou a estes o direito à irredutibilidade de seus salários, fazendo ressalva unicamente à negociação coletiva, cuja regularidade, como em todo negócio jurídico, depende de concessões recíprocas e da observância dos princípios da paridade de armas e de boa-fé objetiva, dentre outros. 3. As urgências do momento requerem soluções estatais, não soluções que fragilizem ainda mais trabalhadores e trabalhadoras, submetendo-os à formalização em estado de necessidade de acordos individuais com seus empregadores. As propostas contidas nas MPs 927 e 936, quanto às negociações individuais para rebaixamento de salários, são flagrantemente inconstitucionais, já que alijam os sindicatos do necessário diálogo social. 4. De outra parte, cabe ver que, mesmo nas duas únicas hipóteses de excepcionalidade constitucional, estado de sítio e de defesa, as restrições, em rol textualmente exaustivo, só poderão ser tomadas, dizem respeito a direitos e garantias diversos daqueles previstos no artigo 7º da Constituição. Logo, se é certo que as hipóteses constitucionais de suspensão ou constrição de direitos fundamentais demandam necessária interpretação restritiva, não é admissível estender tais restrições aos direitos e garantias do artigo 7º, como o do seu inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso é tanto mais verdadeiro em caso de estado de calamidade pública, que não deita raízes na Constituição da República, mas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Nessa linha, como forma de se preservar a Constituição e garantir a eficácia dos direitos humanos e fundamentais, conferindo viabilidade concreta à ordem econômica, sendo esta uma das principais urgências do momento, a solução jurídica necessária é a de declaração da procedência da ação direta de inconstitucionalidade dos dispositivos das MPs 927 e 936 que permitem acordo individual para a redução de salários. 6. A sociedade civil espera do Supremo Tribunal Federal a preservação da integridade do ordenamento jurídico constitucional em vigor, fazendo valer a literalidade do texto constitucional. Caminhar noutro sentido e admitir quaisquer relativizações para quaisquer excepcionalidades ao alvedrio do intérprete e fora dos estritos lindes da letra constitucional seria instaurar perigoso precedente para o regime democrático. Assinam o documento a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Central dos Sindicatos Brasileiros, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações, o FITRATELP, a nova Central Sindical de Trabalhadores, a Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, a Associação Juízes para a Democracia, a Associação Americana de Juristas e a Rede Nacional de Pesquisas e Estudos em Direitos do Trabalho e da Seguridade Social. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Kocher, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Faixa Livre. Kocher, a pandemia do novo coronavírus tem provocado estragos em todo o mundo. Atualmente, os Estados Unidos são o epicentro da doença, mas países da Europa como Itália, Espanha, França, Reino Unido, na própria Ásia com a China e o Japão, sofrem as consequências sociais e econômicas da pandemia. Antes de começarmos a debater as questões específicas dos países, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre a Covid-19 no mundo para os nossos ouvintes. Anderson, o cenário que se abre com a epidemia de Covid-19 é um cenário muito drástico, muito intenso, que vai colocar grandes desafios para a economia capitalista daqui para frente. É muito difícil, nesse momento, nós traçarmos um prognóstico preciso, porque nós temos experiência nenhuma nesse tipo de situação que ora vivemos, onde uma crise econômica foi criada não pelo descenso da taxa de lucro, mas sim por uma epidemia de consequências sanitárias e de saúde pública incomensuráveis. Ela abarca todos os países do mundo, indistintamente, todas as classes sociais, e nós estamos um pouco ainda despreparados para uma análise precisa, né? Podemos fazer especulações e devemos ter cuidado com as especulações que nós faremos para procurar traçar um cenário compatível, né, com as transformações do capitalismo desde a crise de 2008, agora a crise sanitária e o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento das relações entre os Estados nacionais, o desenvolvimento da vida política dentro dos Estados nacionais. Tudo isso ficou abalado e teremos grandes desafios daqui para frente de vivenciar muito sofrimento. Certamente a única coisa precisa que nós podemos falar é que teremos perdas econômicas, perdas da individualidade, de direitos civis. Isso tudo é uma ameaça muito constante, muito presente, e nós teremos que enfrentar com muita inteligência e muito espírito democrático para podermos fazer face a esse conjunto de remodulações que as relações políticas, institucionais, ideológicas vão nos obrigar a confrontar. Afora a pandemia, Kocher, os Estados Unidos vivem o período pré-eleições presidenciais com mudanças que podem ser decisivas no cenário. Há 7 meses do pleito, um dos candidatos democratas, o Bernie Sanders, que já não vinha correspondendo às expectativas, desistiu de sua candidatura nas prévias do partido e declarou apoio ao então adversário Joe Biden.
Ele disse que os americanos devem ter certeza de que Donald Trump seria presidente de um único mandato. Te surpreendeu a postura do Bernie Sanders na corrida presidencial? Isso fortalece o Partido Democrata contra o presidente Trump? Me surpreendeu muito a atitude de Bernie Sanders, que ao perder e aceitar a perda da sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, fazer uma declaração de apoio a um político tão conservador, quase tão conservador quanto Donald Trump, apoiando o político Joe Biden à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Ele fez isso sem refletir as consequências do seu ato, creio. Por quê? Porque ele fez uma concessão sem exigir nenhuma inclusão no programa de Joe Biden de teses que ele defendia na sua campanha. Isso foi muito drástico, muito decepcionante para uma juventude nos Estados Unidos que se está politizando e procurando caminhos alternativos no mundo da política, e ele praticamente entregou ouro. Ele entregou o troféu do seu romantismo, do seu socialismo, a um político tradicional, a um político que tem compromissos, já mostrou, quando foi vice-presidente de Barack Obama, que era mais um democrata como outro qualquer. Então nós nos vemos, e talvez aí já seja um primeiro efeito da pandemia, que ele se tornou uma pessoa temerosa. Ele apenas entregou o seu capital político para um adversário, com uma estratégia muito tosca, uma vez que Donald Trump pode ser reeleito, não é uma carta fora do baralho. Ele já chegou ao primeiro mandato, por que não chegaria ao segundo mandato, renovando o seu discurso, renovando a sua falatória, incorporando os seus feitos, segundo a sua própria visão, de ter combatido o coronavírus com eficiência. Então foi muito triste e muito pouco produtivo o que Bernie Sanders fez. Agora, o Trump anunciou medidas contundentes para minimizar os efeitos do novo coronavírus. Uma injeção pesada de recursos na economia estadunidense que deve passar dos 2 trilhões de dólares. No entanto, a maior parte dessas medidas ainda não saiu do papel. Além disso, as iniciativas de não permitir a saída de insumos médicos das fronteiras dos Estados Unidos para outros países do mundo vêm provocando críticas da comunidade internacional. Algumas nações, como o Brasil e Canadá, comunicaram a medida à Organização Mundial do Comércio. Essas ações do Trump podem prejudicá-lo na disputa presidencial? A reeleição, tida até então como quase certa, estaria ameaçada? Eu não creio que essas medidas que o presidente Donald Trump tomou, de verdadeira ave de rapina no comércio internacional, o prejudiquem na campanha eleitoral. Ele pode alegar que fez isso em nome da defesa dos interesses e da saúde pública e do povo americano. Eu creio que a crítica que se pode fazer a Trump é que ele não percebeu, como os serviços de inteligência o informaram certamente, a gravidade do problema. Ele denegou a importância do coronavírus, pensando talvez que fosse um simples resfriado, e não quis prejudicar a economia, como muitos dirigentes fizeram mundo afora, inclusive o nosso presidente. Eu creio que ele faltou com um compromisso público, mas reverteu a sua política, como muitos outros presidentes, como muitos outros dirigentes mundo afora, e com isso ele pode apresentar esse cartel de ações ao povo americano na eleição que vai ser movida pelo medo, né? E ele tem um discurso contra o medo, que é o discurso da contundência, da narrativa lacradora, das respostas fáceis, né? E pode alegar que a economia americana, até a crise do coronavírus, vinha em crescimento e em geração de emprego. Então, o cenário político eleitoral americano está em aberto. Depende do quanto Joe Biden vai querer radicalizar para se contrapor a Donald Trump e, com isso, criar uma crítica viável na cabeça do eleitor americano, dos vários setores da sociedade americana,
e possa reverter a eventual força política de Donald Trump, por estar presente no principal cargo administrativo e político do país e do mundo, tem uma vantagem inequívoca, né? Eu creio que Joe Biden já começa errando na estratégia eleitoral ao não atacar frontalmente Donald Trump, deixando que ele faça a narrativa de que foi eficiente, de que foi interessado na saúde pública do povo americano. Isso porque a campanha eleitoral e o processo eleitoral não está garantido que vai ser feito de forma normal. Não vai ser feito na data em que está marcado, em novembro, provavelmente será adiado e será uma campanha muito estreita, muito pouco tempo, muito apertada, e com isso o eleitor americano talvez se deixe seduzir, né, pela cantinela de Donald Trump, de que ele é um homem seguro e firme e que é capaz de tocar crises, de não tombar perante as dificuldades. Veja, ele defendia o comércio, a continuidade das atividades econômicas, depois mudou de posição, então ele pode fantasiar essas posições dizendo, olha, eu fiz isso pelos bons motivos, depois fiz aquilo pelos outros bons motivos. Então nós estamos diante de um candidato forte. Mesmo que a crise sanitária nos Estados Unidos seja intensa, esteja piorando dia a dia, ele ainda pode alegar que agiu na defesa dos interesses americanos e do povo americano. Aliás, no âmbito da OMC, você acredita que possa haver algum tipo de sanção aos Estados Unidos? O multilateralismo nunca foi forte. Ele é um processo que está em gestação e sempre com as administrações republicanas de Bush e depois de Donald Trump, o unilateralismo por parte dos Estados Unidos tem sido orientação de política internacional. Nesse sentido, eu creio que, novamente falo nisso, a crise do coronavírus vai enfraquecer o multilateralismo e as relações bilaterais vão ser privilegiadas. Aliás, a China já vem fazendo isso, com a sua política de soft power, de atender às necessidades da Itália, de Cuba, de Venezuela, de outros países europeus, não só os aliados políticos, mas isso indica que novas relações entre países individuais serão fortalecidas no pós-crise coronavírus. Então, eu creio que a OMC vai assistir calada, vai assistir passiva, né? Não há forças acumuladas suficientes nesse organismo internacional capaz de reverter o poderio americano, que é muito grande. Simplesmente os Estados Unidos instrumentalizam e têm instrumentalizado a OMC, como a ONU, né? Sempre com um pé dentro, mas também com um pé fora, fazendo críticas contundentes, de formas que eu não vejo nenhuma forma de pressão. Essa é a realidade já estabelecida entre os Estados nacionais, desde o surgimento no século XIV, XV dessas instituições, que é um constante estado de guerra, de disputas. Então ele não fez nada que seja fora de um script que já estava pré-escrito. E dessa forma eu creio que a OMC vai ser uma das vítimas da crise que se aproxima, de surgimento de novas relações internacionais, e dessa forma vamos todos assistir outros episódios, esse é meu temor, de vampirismo, de rapina no comércio internacional para os Estados Unidos, por parte do governo norte-americano, na defesa dos seus interesses nacionais. Kocher, por influência da pandemia, alguns analistas indicam que podemos ter uma mudança no cenário geopolítico mundial, com uma ascensão antecipada da China ao posto de principal superpotência global, já que os efeitos na economia dos Estados Unidos devem ser devastadores. Você acredita nessa possibilidade de predomínio chinês pós-coronavírus? Bem, eu acredito que viveremos daqui para frente uma nova Guerra Fria, que já vinha se desenhando desde o fim da Guerra Fria original, da Primeira Guerra Fria, digamos assim, entre Estados Unidos e União Soviética. Agora, a Guerra Fria vai ser entre Estados Unidos e China. A busca de aliados por parte da China
o seu soft power, conforme eu comentei na resposta anterior, gabaritou a China, dá um salto qualitativo da sua presença internacional para além do seu território, para além dos vizinhos da Ásia. Esse é um processo que já vinha há algumas décadas ocorrendo, mas note-se que a União Europeia nada fez pela Itália e pela Espanha. A China fez, né? E dessa forma a gente vê o poderio econômico da China, que nas últimas décadas tem acumulado capacidade produtiva industrial que tem ameaçado o poderio econômico americano, que é imenso no campo das armas e no campo monetário, mas que prescinde de uma base industrial para a criação de riqueza real. É muito difícil prever qual vai ser o que nós, em relações internacionais, chamamos de hegemon, se vai passar para a China no pós-crise do coronavírus. Eu creio que a China vai ter um papel relevante do ponto de vista econômico. Não tem essa mesma visão do ponto de vista político, ou seja, ela não vai interferir na política dos estados nacionais como os Estados Unidos fazem. E isso pode ser o diferencial da ação americana para tentar manter uma retaguarda política contra a hegemonia chinesa, que é muito forte, e agora eu cito, por exemplo, a tecnologia 5G, em que, pelas avaliações que temos acompanhado, os chineses já estão muito à frente dos americanos, e a capacidade de lucratividade do 5G é imensa, o que vai qualificar economicamente a China ainda mais. No entanto, temos que ter cuidado com qualquer análise do que vai ocorrer daqui para frente, porque é uma crise, e na crise muitas soluções são possíveis. O nacionalismo é uma delas, o protecionismo vem acompanhando o nacionalismo, ou talvez a rearticulação de cadeias produtivas globais ou regionais. Eu pressinto a possibilidade da ocorrência de uma grande hiperinflação em virtude do déficit público que os estados estão nesse momento fazendo para enfrentar as despesas da crise, pela grande liquidez que está sendo injetada na economia, e isso só vai ter uma solução dessa riqueza ser monetária, essa riqueza monetária ser diluída, ser absorvida pelo Estado, que é o devedor, né, que está sendo feito através de déficit público, de gasto público, é a inflação. Então, uma inflação tolerada pode ser uma arma muito brutal que os Estados Unidos podem utilizar, né, o que já vinha ocorrido na década de 60 e 70, né, que foi interrompido com o choque dos juros de 1979. Ou seja, nós não podemos subestimar o papel dos Estados Unidos, do seu imenso poderio militar, da sua grande capacidade produtiva e de articulação de produção, de defesa dos seus interesses nacionais. Eu prevejo mais um conflito, como eu chamei de uma Segunda Guerra Fria. Não sei se vai ser exatamente nesse formato, mas podemos constatar com certeza a China sai maior da crise. Ela controlou a pandemia em 2, 3 meses, o número de mortos é um indicador claro. Na China, de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve 3 mil mortos, e a Itália, com 60 milhões de habitantes, teve mais de 10 mil mortos. Então, isso mostra a capacidade logística, produtiva, organizacional, política da China para enfrentar problemas concretos. Ela deu uma resposta concreta a uma crise que os demais países têm imensas dificuldades. Inclusive, abre-se um parêntese, eles não produzem equipamentos básicos de proteção individual, luvas, máscaras, gorros, aventais e coisas do gênero. Então, que não demandam grande tecnologia. Só isso já coloca a China no centro das decisões políticas internacionais desse mundo que se abre com a crise do Covid. Mas não é certo que ela vai exercer um poder de liderança, mesmo que a sua economia cresça e se torne a maior economia do mundo. Aliás, a China, um dos países mais populosos do mundo, passou por essa pandemia com perdas relativamente pequenas se considerarmos o seu tamanho. Essa estratégia de isolamento da cidade de Wuhan
onde se concentrou o maior número de casos da doença, foi decisiva. Como eles conseguiram essa proeza, Bernardo? Alguns dizem que é influência do regime autoritário do país. Você concorda com essa análise? Bem, Anderson, a ideia de que a China é um país autoritário e que isso explica tudo o que ocorreu no combate à pandemia, quando começou era apenas uma epidemia local, a partir de dezembro, janeiro desse ano, é uma ideia pautada em uma análise ideológica, em um pouco de racismo, né? E também uma análise profundamente equivocada do que é a realidade chinesa. Sinteticamente, a China, do ponto de vista das suas ideias, da sua cultura e da sua tradição, no momento vive uma mescla de confucionismo, do comunismo maoísta, do liberalismo, isso tudo misturado de uma forma muito complexa e muito eficiente. O que surpreende aos analistas, com um pouco de raiva, os analistas liberais, é que eles não admitem que uma economia conduzida pelo Estado, né, seja capaz, orientada pelo socialismo, esse é um parênteses que eu abro aqui nessa explicação, seja capaz de ter respostas tão prontas, tão bem feitas, como, por exemplo, a construção de hospitais enormes para tratar dos doentes em curtíssimo espaço de tempo. Esses analistas, eles não são capazes de admitir que o modelo econômico chinês supera o modelo econômico ocidental e que muitas decisões no mundo ocidental foram tomadas desdenhando essa capacidade chinesa, desdenhando essa capacidade oriental de conseguir dar bem-estar à população, de viver uma vida política e social razoável, de crescimento econômico, de melhoria do bem-estar da população, sem as instituições ocidentais. Já na Europa, alguns países que inicialmente menosprezaram a Covid-19, como a Itália e o Reino Unido, veem disparar os números de mortos pela doença. A que você atribui esse menosprezo de alguns países europeus, Bernardo? Havia uma confiança exagerada nos seus sistemas de saúde? Eu creio, Anderson, que havia, de fato, por falta até de experiências, a perda do contato com a realidade concreta das transformações que a gente vive. Nós fomos surpreendidos por um vírus, um micro-organismo, depois de tantas epidemias e pandemias menores, eu creio que a Europa se sentiu segura de que estava blindada, de que as epidemias eram coisas da China, do Oriente Médio, das pessoas pobres, e a gente viu que houve uma inversão necessária e obrigatória da narrativa do que ocorreu. A epidemia começou a se tornar séria com as classes superiores, econômica e politicamente, e até setores da classe média, já que o turismo e as viagens de comércio e de negócios se disseminaram muito nos últimos 50 anos. Dessa forma, todos foram surpreendidos, uns por ingenuidade, outros até por um pouco de má fé, e eu também alego que tem havido até inexperiência nesse processo, porque isso não ocorreu, e até me surpreende que não tenha ocorrido antes. Um simples vírus tem um poder imenso de mexer com a capacidade de vida do ser humano. Então a Europa pecou um pouco pela soberba. Um dos que teve de dar o braço a torcer, Bernardo, foi o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson. Isso depois de ter passado alguns dias internado na UTI por conta da Covid-19. Ele, inclusive, agradeceu a alguns profissionais de saúde de países vizinhos que trabalham em Londres e cuidaram dele. Você acredita que isso pode ter algum reflexo nas medidas relacionadas ao Brexit? Anderson, eu não creio que as palavras de Boris Johnson na saída da sua internação possam ser levadas ao pé da letra. Isso porque uma pessoa que passa pelo que ele passou e com as posições que ele teve antes, sai dessa situação emocionalmente abalado, então com crises e carências afetivas enormes. Então as palavras dele são muito emocionais, mas não refletem
uma política de Estado imperialista que a Inglaterra teve no passado e continua, de certa forma, tendo no presente. É isso que ele defende e vai retomar essas políticas logo mais adiante, dentro de um cenário, como eu procurei caracterizar, de grandes transformações que estão aí por vir, né? Eu creio que a crise dos organismos multilaterais se avizinha com muita rapidez. As novas relações internacionais não vão fechar esses organismos internacionais, que são de grande valia, reconhecido por todos, de custo baixo, mas não vão ter efetividade para enfrentar os novos problemas, a não ser que haja uma política orientada de cooperação. Eu não creio que essa vai ser de cooperação entre Estados nacionais. O que vai vigir vai ser uma política de competição, uma política de lei do mais forte, como foi a atitude do governo americano. Os aviões que traziam equipamentos para o Brasil e para outros países aterrissaram em território norte-americanos e foram vítimas de rapina, onde o governo americano não só ofereceu mais dinheiro, como também deve ter pressionado as empresas e os países para sanções econômicas. E por temor e por uma certa conciliação, o governo chinês, as empresas chinesas, aqueceram com o cancelamento dos contratos iniciais e a formulação de outro contrato às pressas com os interesses, com as empresas norte-americanas. Dessa forma, eu creio que daqui por diante nós vamos ver nesse momento inicial, muitas manifestações de amor e afeto, de consideração por seres humanos. É normal que isso ocorra, mas assim que essa pandemia passar, coisas muito drásticas, como controles sociais para pessoas que têm atestado de vacinação ou não, qual vai ser o preço da vacina quando ela surgir, contra o coronavírus, que certamente ela vai surgir. Os que não tiverem um atestado não vão poder viajar de avião, por exemplo, Esse é o que está sendo ventilado aí na reformatação das empresas aéreas. Então nós temos que aguardar um pouco para que as verdadeiras posições inovadoras no cenário da crise que se apresentem aos nossos olhos. Como eu já disse, eu não confio e não acredito que viveremos um mundo de cooperação, de confraternização. Será ainda um mundo de competição entre os Estados. Agora, o que dentro dos Estados vai ocorrer é uma variável a ser considerada, porque as dificuldades econômicas vão obrigar novas medidas, provavelmente o protecionismo, provavelmente a reindustrialização, um esforço para que retomar o processo produtivo industrial básico, talvez. A China tem preços impressionantemente baixos, cada vez mais baixos. Ela já promoveu uma deflação de preços industriais nas últimas décadas e uma inflação de preços agrícolas nesse mesmo período, de formas que um esforço para sair desse modelo já montado vai ser um esforço drástico de mudança de hábitos, de cultura, de percepções, que nós não sabemos ainda como vai ser feito, em virtude porque estamos ainda em pleno desenvolvimento da crise trazida pela pandemia. Falando agora dos BRICS, Bernardo, esses países podem de alguma forma se auxiliar durante essa pandemia? A China é o principal exportador de insumos médicos. Isso de alguma forma pode ajudar o Brasil? Está previsto algum tipo de cooperação entre os países neste período de excepcionalidade? Nesse ponto, Anderson, a gente vê o maior equívoco da atual política externa brasileira, o afastamento dos BRICS. Não que exista nos BRICS algum mecanismo para esse caso da pandemia, mas a presença da China e da Rússia, mas também do outro parceiro, que é a África do Sul, e também da Índia, sem desconsiderar, é uma presença que muito nos auxiliaria. Você vê a China fazendo doações de máscaras e de equipamentos e de material de testes que são imprescindíveis para enfrentar a pandemia para os países que se mantiveram próximos à China nos últimos anos.
O Brasil, através de atitudes intempestivas de seus dirigentes, pouco pensadas, pouco elaboradas, que adotaram essa política que eu falei, essa visão da China que eu falei agora há pouco, de racismo, de preconceito, uma posição extremamente ideológica, me parece que não recebeu ou não vai receber, não estou vendo notícias na imprensa, nenhuma ajuda específica, seja no âmbito BRICS, seja no âmbito não BRICS, né? No âmbito bilateral. Mesmo o Brasil, e mesmo que os BRICS sejam fortes, o Brasil tem uma postura ruim, né? Desconstrutiva em relação aos BRICS. Dessa forma, nós estamos perdendo pela possibilidade de participar como parceiro de decisões importantes para o destino do mundo de um todo, mas também para o destino de uma grande nação que é a nossa, com uma grande população, com grandes necessidades sociais, porque a locomotiva da economia mundial, que está se apresentando há alguns anos e vai crescer, como eu falei, daqui para frente, a China, ela tem uma política de aproximação, ela tem uma política de presença, não uma política imperial, como alguns colocam, imperialista, mas uma política de construção de uma relação que não só defenda a China, né, de ameaças muito grandes, vindas principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa, mas que defenda a China dentro de um contexto de reestruturação da economia mundial, que vai passar pela cadeia produtiva que é organizada não só pela China, mas pelos países da ASEAN. É uma nova forma produtiva, a Europa está fora, os Estados Unidos estão fora e dificilmente vão ter condições de enfrentar essa posição chinesa. A Itália, por exemplo, já fez uma aproximação individual com a China, são muito grandes os laços econômicos e políticos da Itália com a China, daí o apoio chinês à Itália ser bastante generoso, bastante amplo. E o Brasil perdendo uma oportunidade de se aproximar de um parceiro que não cobrava, né, nenhuma tarifa, nenhum imposto, nenhuma pedágio para fazer parte dessa parceria. Não impedia o Brasil de ter outros parceiros, inclusive os Estados Unidos da América. Então a sua pergunta mais me enseja o fracasso da política externa brasileira e das dificuldades que teremos, porque não basta gostar ou não gostar da China, mas sim de reconhecer que ali é o epicentro não só da pandemia, mas de um grande processo produtivo e de grande processo de transformações que estão por vir, né? Como eu falei da Itália, outros países europeus também se aproximaram da China, na América Latina, da África, estão todos reconhecendo uma obviedade. O que mais me irrita é que os nossos governantes, e grande parte dos setores e classes médias, não reconhece essa obviedade, prefere fazer uma aliança torpe, unilateral, né, de uma mão só, onde só o Brasil cede e não recebe nada em troca dos Estados Unidos. Nós precisamos de financiamento, de tecnologia, de mercados, tudo fechado para as necessidades brasileiras. Então, eu vejo essa sua pergunta mais com tristeza do que como um desafio intelectual. Na América do Sul, Kocher, o cenário é de total colapso em alguns países. O Equador, por exemplo, mal consegue recolher os mortos. O sistema funerário por lá não consegue atender a demanda. Na Venezuela, há informações de que falta gasolina para as ambulâncias e água nos hospitais. Essa falta de estrutura no continente pode provocar um desastre humanitário ainda maior nesses países? A crise humanitária na América Latina e na África vão ser de proporções muito maiores do que na Europa e na Ásia, né? Isso porque a fragilidade africana tem uma dinâmica que é própria, países recém-descolonizados, com processo de desenvolvimento econômico muito pautados na agroexportação, não passaram por experiências industriais, enfim, todo um conjunto de problemas do que antigamente e hoje podemos ainda chamar de subdesenvolvimento. E na América Latina tem uma dinâmica própria, mas que
o fracasso das políticas neoliberais acentuaram as vulnerabilidades e as sociais em primeiro lugar, né? Países que produzem proteções sociais sólidas, como o caso único praticamente é Cuba, vão enfrentar essa crise em melhores condições, mas eu creio que a periferia como um todo vai empobrecer muito mais, em proporções muito maiores do que a Europa, os Estados Unidos e o Sudeste Asiático. Nós estamos despreparados em diversos campos, populações desempregadas, descapitalizadas, sem reservas financeiras, moradias insalubres, com grande aglomeração, serviços públicos de todo tipo faltando, transportes, escolas, alimentação. Tudo isso vulnerabiliza ainda mais o potencial destrutivo do coronavírus na América Latina. Nós vemos com muita tristeza que várias oportunidades surgiram ao longo dos últimos 100 anos para a América Latina pular fora desse circuito do subdesenvolvimento, das dificuldades sociais. As experiências políticas de governo de centro-esquerda nos últimos anos em vários países, como Bolívia, Equador, Argentina, Brasil, foram varridas de uma forma muito brutal, e em apenas 3 anos, 4, nem isso, os níveis de pobreza voltaram a ascender de forma muito intensa. Então é um fator de grande preocupação nossa, o destino da crise, que já se apresenta no Equador, com todas as suas cores, e no Brasil, que é o maior país da região, um dos maiores países do mundo. O nível de crescimento da epidemia ainda não começou a ser grave, né? Já está mudando mostras, a curva de infectados e de mortos está crescendo já em reta subindo, né? E isso daí, eu creio que ao final desse processo, daqui a uns 2, 3 meses, nós estaremos muito mais desgastados que a Europa, os Estados Unidos, e com menos chances de enfrentar os desafios de uma política internacional, de um contexto internacional que vai ser muito severo para recuperar o orçamento público, para defender interesses, e, por outro lado, um potencial de revoltas, de insatisfação popular também muito grande. Então, nós nos vemos, no momento, com problemas, e com muitos problemas e poucas soluções para lidar com o atual cenário político internacional. Enquanto isso, no Brasil, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, fez questão de provocar mais um incidente diplomático com os chineses. Já não temos problemas suficientes por aqui, Kocher? Bem, Anderson, uma análise do que ocorre em nosso país, que já vem sendo feita já nesse 1 ano e 4 meses desse governo, vai ter que ser um pouco adiada, né? Uma análise mais precisa, em virtude das necessidades prementes de enfrentar essa pandemia do jeito que der para ser enfrentada, né? Principalmente com o isolamento social, como é indicado pelas autoridades médicas. Mas eu creio que tudo que a gente tem passado nesses últimos 2, 3 anos é um pouco decorrente do fracasso do modelo econômico neoliberal, que não conseguiu ser revertido pelos 12, 14 anos de governo do PT. Nós apenas nesse processo, ao distribuirmos renda, ao ter sido criado vários serviços públicos, e, enfim, não vou fazer um resumo do que ocorreu, acabamos alimentando uma casta de pessoas parasitas, né, que vivem do dinheiro público, mas dizem que não vivem do dinheiro público, uma casta de inúteis, né, de uma classe média deslumbrada, incapaz de pensar racionalmente, socialmente falando, incapaz de ter empatia, que é uma palavra que tem se usado muito nesses tempos de pandemia, com os mais pobres, uma dessolidarização brutal, que acabou gerando não só uma corrente política de extrema-direita, que sempre existiu no Brasil, não foi muito forte, e que nesse momento de crise da bonança
do modelo neodesenvolvimentista que o PT implantou, acabou se transformando numa classe, num segmento social extremamente corrupto, socialmente falando, verdadeiramente parasita a esperança de que a riqueza vai vir por um mercado que provê a todos, o que não é verdade. É preciso ter uma indução no mercado para produzir a riqueza, porque tem que se relacionar com competidores poderosos, inclusive como a China. Então essa afirmação que você faz referência, nós acolhemos com uma tristeza profunda, que além de preconceituosa, além de inútil, é uma afirmação que nos coloca anos atrás, uma afirmação que nos afasta de um cenário internacional profundamente complexo e que eles já não tinham condições de enfrentar, já demonstraram isso ao longo desses 15 meses, de enfrentar os problemas concretos da realidade nacional e internacional, e muito menos nesse cenário pós-pandemia. Então nós estamos de frente a um grande problema nacional, que é isolarmos e afastarmos essas pessoas, essas ideias totalmente improdutivas e totalmente anacrônicas, além de racistas, enfim, vários defeitos, vários problemas, e isso daí nos constrange a buscar soluções e fazer afirmações objetivas, porque nós precisamos convencer uma parte da população de que esse modelo econômico que está em andamento no Brasil não vai nos tirar da crise, não vai nos apontar uma solução para os problemas que já eram graves. Já o presidente Bolsonaro, por conta de suas atitudes negacionistas em relação à Covid-19, foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional em Haia por crime contra a humanidade. Isso pode trazer alguma consequência ao presidente brasileiro ou é mais uma iniciativa simbólica, Kocher? Esse ato simbólico, implementado, se não me engano, por um grupo de deputados, não sei exatamente, é um ato importante, né? Se for levado à frente. Mas como o Brasil tem uma posição periférica aos interesses europeus, americanos e asiáticos, eu creio que não haverá força suficiente para se sustentar uma análise desse processo que foi aberto, né? Não vejo que isso vá prosperar, muito embora algum tipo de reprimenda, algum tipo de censura, algum tipo de comentário, o tribunal vá fazer em algum momento. Isso não será favorável ao Brasil, nem ao governo brasileiro, mas não vai ser um ato punitivo, que um tribunal é para julgar e punir. Não avalio que, nesse momento de graves problemas econômicos, haverá espaço na agenda para se tratar desse assunto com objetividade que todos nós ansiamos que venha a ter no futuro próximo. Bernardo Kocher, eu te agradeço mais uma vez o esforço para nos ajudar a desvendar as questões internacionais. Te desejo um bom dia e um abraço. Bom dia, Anderson, um abraço, estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Conversamos com o Bernardo Kocher. Ele é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com a edição de hoje do programa Faixa Livre, e agora eu cumprimento o Antony De Valle. O Antony é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ. Antony De Valle, bom dia. Olá, Anderson, tudo bem? Muito obrigado, Antony, por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Antony, essa direção golpista da Petrobras anunciou na última semana um programa de demissões em massa da companhia que deve atingir cerca de 4.000 trabalhadores. O objetivo da estatal é economizar aproximadamente 7,6 bilhões de reais até 2025. Eles alegam que esses programas de desligamento são uma importante ferramenta de gestão de efetivo. Veja só. Nos últimos 5 anos, 18.000 postos de trabalho foram encerrados pela estatal. Como o Sindipetro analisa esse quadro, Antony? Vamos lá. Então, em relação a esse plano de demissão voluntária, mais um plano de demissão voluntária,
na Petrobras, ele se insere no contexto em que a hierarquia privatista da empresa está buscando demissão em massa dos trabalhadores petroleiros. Isso já vem acontecendo, pelo menos desde 2014, tem planos de demissão voluntária acontecendo na Petrobras. Teve um, inclusive, se eu não me engano, foi o de 2016, em que foi aberto, inclusive, para qualquer trabalhador próprio da empresa, ou seja, mesmo pessoas que tivessem entrado há pouquíssimo tempo na Petrobras, podiam sair, o que demonstrava, porque assim, há um investimento, né, no trabalhador quando se entra. Então a empresa dá um recurso financeiro com um incentivo para a saída, mesmo de pessoas que acabaram de entrar, mostra que ela realmente não quer tantos trabalhadores, que ela quer diminuir drasticamente o quantitativo do seu efetivo. E nesse contexto, isso tem diretamente a ver com a privatização da Petrobras, com o que eu chamo de o aprofundamento aceleradíssimo da privatização da Petrobras. E nesse contexto aí, é exatamente no sentido de reduzir ao máximo os trabalhadores. Ela vem fazendo isso de diversas formas, tanto por PDVs, quanto por uma demissão em massa mais direta também, que foi na Fafem Paraná, recentemente, quanto também por uma demissão em massa, que eu chamo de em conta-gotas. Ela demite mesmo, aí não é incentivado nem nada, ela demite, tem feito isso. Hoje, 2 trabalhadores amanhã, 5 depois, mais um, e assim sucessivamente, chegando ao final de um ano com uma quantidade grande de trabalhadores demitidos também. Esse é o contexto no qual está inserido, e é importante salientar também, dentro de uma pressão psicológica, de uma violência psicológica com assédio coletivo, individual, e também um coletivo geral em relação à categoria de modo macro, que acaba muitas pessoas desesperançadas e destruídas muitas vezes, acabam, eu vou entrar no PDV porque eu não aguento mais ficar aqui e eu sei que o cenário futuro é bastante sombrio. Então é melhor eu pegar alguma coisa agora em termos de dinheiro e sair do que esperar e ser demitido em seguida. Esse é o cenário geral no qual se insere esse PDV. Agora, Antony, essas demissões já seriam promovidas durante esse período de pandemia do novo coronavírus? Eles terão a disfarçatez de dispensar funcionários em um momento de emergência econômica e total falta de perspectiva? Então, mais precisamente, existe uma série de PDVs dentro de um pacote geral de PDVs que está sendo feito pela hierarquia da empresa. Tem características específicas, tem PDV voltado para pessoas que estão já aposentadas pelo INSS, para pessoas que vão se aposentar pelo INSS, para trabalhadores de ativos, áreas da empresa que estão sendo privatizadas ou deixadas de lado, abandonadas. Tem PDV também para quem é da área corporativa, ou seja, dito de modo mais direto, pessoal de escritório, termos mais diretos. Já tem pessoas sendo desligadas, pessoas que já se inscreveram em alguns desses PDVs em andamento e já vêm sendo desligadas. Inclusive, ao longo desse período da pandemia, muito provavelmente vão ser, se eu não me engano, tem datas já marcadas, que eu me lembre, tem datas marcadas já de desligamento nesse período. E provavelmente vai continuar. É bem verdade também que isso vai, no mínimo, até 2023, pelo que a empresa está dizendo. Então vai ser escalonado, vão ter ondas, e até lá, no mínimo, vai ter uma série de desligamentos. Mas sim, já está acontecendo. Agora é importante lembrar também o seguinte: recentemente, a empresa demitiu alguns trabalhadores de plataformas que participaram da greve recente em fevereiro deste ano. E a empresa os demitiu recentemente, depois da greve, no contexto já da pandemia do coronavírus. Os sindicatos conseguiram, em caráter liminar, o retorno desses trabalhadores, porém, a empresa o fez, ela demitiu. E o contexto no qual nós estamos vivendo é um contexto em que
eu não duvido nada, mas nada mesmo, de que a hierarquia privatista que controla a Petrobras, ela continue fazendo demissões, como ela tem feito. E nesse sentido, mesmo no contexto da pandemia, o que, como você bem ressaltou, é especialmente cruel. Já há alguma medida no campo jurídico que o Sindipetro vislumbra para deter os planos da companhia, Antony? Bem, se estivermos nos referindo à tentativa de impedir os planos macros da hierarquia privatista da empresa, sim, o sindicato tem se dedicado muito. Tem feito diversas ações judiciais, assim como várias denúncias, por exemplo, ao Ministério Público do Trabalho. A mais recente tem a ver com o contexto da pandemia do coronavírus, tanto em relação a medidas que a empresa tomou, quanto em relação a ações que a empresa, na nossa avaliação, deveria estar tomando, já deveria inclusive ter feito, e que ela se nega a fazer ou reluta até o máximo para concretizar. Então, em termos de medidas que ela tomou no pacote anti-trabalhadores, por exemplo, está o corte de 25% da remuneração de empregados que não estão na hierarquia. E isso ela fez, nós estamos lutando contra isso, mas ela fez no mesmo momento em que ela diz o seguinte, que para a hierarquia, não vai ter corte, vai ter apenas uma postergação de uma parcela da sua remuneração. E isso, sublinho também, que eu considero bem grave, acontece num cenário em que a hierarquia tem uma remuneração muito superior a quem não está na hierarquia. E mais, esse fosso gigantesco entre as remunerações tem se acentuado de modo muito veloz nos últimos anos, de forma especialmente antidemocrática, porque, entre outras questões, coloca um alinhamento quase automático, sem um debate propriamente, sem a possibilidade mais direta de um contraditório dentro da própria hierarquia, o que seria, inclusive, importante para a instituição Petrobras. Mas não, esse alinhamento quase automático, que é buscado do topo da hierarquia até o mais baixo degrau da sua hierarquia, é bastante antidemocrático. Um outro aspecto que desse pacote anti-trabalhadores que a empresa lançou, ela diz o seguinte, que os trabalhadores que são de turno, ininterrupto de revezamento, e que não estão, nesse momento, não estão temporariamente no turno, eles não vão receber os adicionais de quem está no turno. Ora, isso é especialmente complicado, tendo em vista que a maior parte das pessoas que neste momento precisam estar fora do turno são pessoas de grupos de risco em relação ao coronavírus. Então, a empresa coloca o seguinte, você vai ser punido porque você na prática é isso, você vai ser punido porque você é de um grupo de risco, ou seja, você vai receber menos porque você vai ter que ficar em casa trabalhando, veja só, no teletrabalho muitas vezes, mais recebendo menos por causa disso. Então, colocando inclusive um dilema, porque aquelas pessoas que ainda não estão completamente identificadas, pode tornar inclusive mais difícil serem convencidas a ficar em casa. Infelizmente, hoje é esse o cenário. Então, também em relação a medidas que a empresa deveria ter tomado para proteger os trabalhadores e que, salvo numa unidade ou noutra, de modo ainda assim insuficiente, a empresa, de um modo geral, tem se negado até a negociar essas questões. Agora, a gente sempre comenta que não existe uma bala de prata jurídica capaz de impedir completamente a privatização da Petrobras. E o que pode fazer então? O jurídico é importante para ir questionando, para tentar ganhar tempo, para colocar obstáculos, mas o que pode realmente impedir é a mobilização dos trabalhadores petroleiros e, de preferência, em aliança com outras categorias e outros setores do povo trabalhador brasileiro.
Isso é que tem a possibilidade de barrar o processo privatista. Só o campo judiciário é extremamente insuficiente. Sem a luta mais direta, fica muito difícil. Então, assim, a gente tem feito muito essas coisas, mas sempre alertando que o judiciário ele é totalmente insuficiente. Além de tudo isso que a gente já conversou, Anthony, surgiu agora a notícia de que há petroleiros infectados pelo novo coronavírus embarcados no navio plataforma FPSO Capixaba, que atua no litoral sul do Espírito Santo. Você confirma essa informação? Essa informação é que está passada inclusive pelo sindicato local, Sindipetro Espírito Santo. Eu não sou de lá, sou aqui do Rio de Janeiro, mas sim, pelo que eu li, é o que aconteceu. E não é só lá, tá? Já tem em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro também, trabalhadores infectados, inclusive já há trabalhadores mortos em função do coronavírus na Petrobras. Já há, sim. O que a Petrobras fez diante deste cenário de infecção, Anthony? Esse pessoal que foi testado positivo com a Covid-19 está isolado do restante das pessoas? Quem foi testado positivo em relação ao Covid-19, sim, está afastado do convívio com as outras pessoas, está no isolamento social. Agora, o problema é que esse é apenas uma parcela pequena. E todos os outros que não foram testados ainda, que têm sintomas, e todos aqueles que tampouco foram testados e são assintomáticos. Como fica essa situação? Além disso, ao não utilizar a lógica de ficar apenas nas atividades essenciais, e o que a gente chama de essenciais? Essenciais para a manutenção mínima dos equipamentos e para o bom funcionamento da sociedade. Não é o lucro nesse momento que deve ser priorizado, o lucro vem depois. Nesse momento é a questão da sociedade, deve ser o principal. E até por isso é fundamental a luta contra esse aprofundamento da privatização da Petrobras, porque quanto mais privada a empresa fica, menos responsabilidade social na prática ela tem, por mais discursos que possam embalar de modo muito elegante essa prática que é nefasta. Então, esse é o problema. Quando ela não reduz ao mínimo, o mínimo necessário para que a empresa fique nas atividades essenciais apenas, ela coloca mais trabalhadores em risco, e ao colocar mais trabalhadores em risco de se contaminar, ela indiretamente coloca também os seus familiares, os familiares desses trabalhadores e toda a sociedade, em última instância, sob risco. Esse é o cenário que a gente vive. Agora, houve alguma medida de segurança implementada pela estatal para garantir a saúde dos petroleiros nesse período de pandemia, Anthony? As pessoas que são consideradas como sendo do grupo de risco para a doença foram afastadas de suas atividades? A empresa não fez isso desde o início, é importante salientar. Foi necessário pressão, foi necessário o sindicato pressionar a empresa. E ainda é desigual entre as unidades da empresa. Há unidades em que o diálogo se torna um pouco mais tranquilo e outras em que a coisa é mais ferrenha. Aos poucos, sim, uma parcela considerável dos trabalhadores que estão em grupos de risco quanto ao coronavírus, sim, estão sendo afastadas para trabalhar de casa. Mas é possível que outros ainda estejam. É possível e por uma parcela nós sabemos que ainda estão. E como eu falei anteriormente, a partir do momento que a hierarquia da Petrobras ela colocou que aqueles que são de turno interrupto de revezamento e ficarem neste momento temporariamente em casa não vão receber os adicionais de quem trabalha em turno, ela está indiretamente ou quase diretamente prejudicando essa medida que é de não ficar indo e voltando para a empresa, ou seja, não indo trabalhar no setor quem é de grupo de risco. Isso é um problema que a gente tem apontado já. E também, para as pessoas que
são da área administrativa da empresa, mais diretamente administrativa, embora em sua maioria as pessoas tenham sido colocadas no teletrabalho, sim, mas ainda há pessoas que estão nos setores administrativos. E dentre essas pessoas, é possível sim que haja trabalhadores de grupos de risco. Até porque foi só aos poucos que a empresa foi aceitando que, por exemplo, no início ela considerava o seguinte: há 65 anos que começava o grupo de risco, quando a OMS e o Estatuto do Idoso, para citar apenas 2 documentos, falam, uma instituição e um documento, falam de 60 anos. Nós até achávamos que deveria ser menos do que 60, para ter uma margem maior de segurança, mas no mínimo 60. E foi com relutância que a Petrobras aceitou os 60. Então, sim, algumas medidas têm sido tomadas, mas, repito, aquém do necessário ainda, e houve demora para isso. Além disso, é importante dizer também que para os trabalhadores terceirizados a situação é ainda mais complicada, especialmente para os trabalhadores terceirizados da base da pirâmide da terceirização, que são aqueles trabalhadores da limpeza, da segurança, de serviços essenciais desse tipo, e que, enquanto tiver, óbvio, alguém em área operacional, por exemplo, é necessário que tenha alguém limpando, é bem verdade, mas como está a proteção dessas pessoas, como está a proteção não só dentro da empresa, mas no caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tudo isso está muito falho ainda, precisava ser muito melhorado. E um outro problema grave que a gente tem enfrentado é que já tem empresas terceirizadas também, nesse contexto, demitindo trabalhadores. Demitindo, e a Petrobras geralmente ela lava as mãos, né? Não com álcool gel, mas à la Pôncio Pilatos, e ela diz: não, eu não posso interferir, quando na verdade ela interfere no dia a dia, mas nesses casos ela diz que não tem como interferir. Então tem problemas colocados, ainda que haja algumas medidas sim da empresa para prevenir a infecção do coronavírus. Você acredita que há o risco de desabastecimento do país nesse momento, Antony, por conta dessa pandemia? Acho pouco provável que haja, pelo menos no curto prazo, um desabastecimento no Brasil. Pode até ser, mesmo assim teria que ser melhor avaliado, algum problema localizado no Espírito Santo. Mas ainda assim, acredito que poderia ser facilmente resolvido a partir de provimento por parte de outros estados. Em todo caso, repito que acho pouco provável um desabastecimento no Brasil. É bom lembrar, nesse contexto, que já vínhamos num cenário de desaceleração da atividade econômica, no contexto de uma crise mundial, que a pandemia do coronavírus acentuou bastante, mas que já vinha. Uma expressão dessa desaceleração e dessa crise econômica, embora não tenha a ver apenas com isso, foi a queda brusca da cotação do barril do petróleo no último mês. Tem a ver com esse pano de fundo, embora tenha a ver com outro pano de fundo também muito importante, que é a disputa gigantesca pela hegemonia entre 2 grandes projetos, são o projeto atlantista e o projeto eurasiano. Não vai dar tempo da gente aprofundar isso, né, nem de discorrer a respeito, mas acho importante pontuar que tem esses elementos aí também. Antony Devalle, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no programa, por denunciar essas medidas calamitosas da Petrobras que atingem diretamente os trabalhadores durante esse período de pandemia. Eu desejo sorte a vocês nessa batalha e te mando meu abraço. Te agradeço e espero ter sido minimamente útil às ouvintes e os ouvintes em relação a esse tema. Conversamos aqui com o Antony Devalle, ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ. Vamos a mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar
Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coordenador geral da Rede ProRio, Bruno Sobral. Bruno Sobral, bom dia. Bom dia a toda a equipe do programa Faixa Livre e aos nossos ouvintes. Grande satisfação estar novamente com vocês, buscando aí o entendimento e o esclarecimento das questões que são relevantes para o Brasil e para o nosso estado nesse momento. Obrigado, Bruno, por conversar mais uma vez conosco aqui no programa Faixa Livre. Bruno, a economia do país, que já sofria com a estagnação nos últimos 5 anos, vê o cenário piorar ainda mais com essa pandemia. A trajetória de recessão é inevitável. O Banco Mundial já fala em perdas na casa de 5% para o Produto Interno Bruto em 2020. Como você avalia a conjuntura nacional diante dessa situação de excepcionalidade? Eu avalio da seguinte forma, né? Acho que a primeira coisa a destacar é a gente superar uma falácia de causalidade. Essa falácia de causalidade se refere ao seguinte, como se o problema econômico do Brasil ele surge com a pandemia, né? Então a gente tem que superar uma falsa visão que muitas vezes comumente se passa por uma retórica meramente política, de que o Brasil estava no rumo certo, estava indo tudo muito bem, obrigado. E a pandemia gera então um acidente histórico, como a gente chama, né, um choque que tira o Brasil da rota, né? Na verdade não tinha isso. A trajetória brasileira não era essa. Se você pegar os últimos anos, né, é uma economia patinante, uma economia que oferece ali um mecanismo de saída e recuperação muito débil. Posso me referir ao último ano para evidenciar bastante isso, né? Você pega 2019, você teve o pior PIB dos últimos 3 anos, que já era ruim. Então o PIB de 2019 foi 1,1%, quando em 2017 foi 1,3%. Então também foi o pior entre movimentos já muito baixos. Se você compara isso, o que a gente tinha anterior ao início da crise, então você pode pegar ali o dado de 2013, o PIB em 2013 foi 3% ao ano. Então hoje a gente tem uma taxa de crescimento econômico já era muito baixa, independente da pandemia. Se você pega dados de investimento, a evolução também era depois de uma pesada queda com a crise de 2015, 2016, 2017. Você tinha uma recuperação muito lenta que também voltou a patinar, né? Em 2019, para você ter noção, a nossa taxa de investimento era na casa de 15,4%, quando lá em 2013 era 21%. Se você pegar o consumo da família, também o consumo da família em 2019 foi o pior nos últimos 3 anos, sendo que nos últimos 3 anos ele foi muito baixo. Desde antes da crise, você já notava ali um movimento de queda, mas uma queda suavizada desse consumo das famílias, se você pegar a variação anual. Em 2010, você tinha uma taxa de variação anual de 6,2%. Em 2013, era 3,5%. Em 2014 era 2,3%, depois desaba para variações negativas e você recupera em 2017 para 2% ao ano, 2,1% em 2018 e 2019 cai para 1,8%. Então você tem investimento ruim, consumo ruim, isso associado a uma expansão econômica débil também. E para piorar, um mercado de trabalho que oferece movimentos também muito complicados. Primeiro, um salário médio estagnado nos últimos anos, um crescimento expressivo da informalidade, né? Então você tem hoje, em torno no último trimestre, tá? Para o comparativo que eu tenho, último trimestre de 2019, 41,1% da população ocupada era considerada trabalho informal. Em torno de 38,7 milhões de pessoas. Você pega também a variação no crescimento das ocupações, elas se deram geralmente com salários mais baixos. E a taxa de desemprego nossa, também pegando dados do ano passado, é ainda de 2 dígitos, 11,9%. Então essa é a nossa realidade econômica. Sem dizer que a pandemia que gera o problema é você desconsiderar todo esse retrospecto. Com a pandemia, é claro que você vai gerar uma retração maior na economia, mas você não pode colocar nela a causalidade. E mais, que é importante destacar, as medidas corretas
de cuidado com a saúde colocada por estados e prefeituras, elas ajudam a minimizar esse problema. Por quê? Porque se o impacto, no primeiro momento, pode ser de paralisação das atividades econômicas, elas evitam o caos se aprofundar e se perpetuar, que teriam impactos muito maiores, do ponto de vista, inclusive, da estrutura econômica, como dos custos sociais associados ao combate à doença. E as medidas do governo federal para conter as perdas? O Bolsonaro faz questão de reafirmar que sua prioridade é a economia, mas parece que as medidas tomadas pela equipe do Paulo Guedes são absolutamente insuficientes. Dá para ver uma luz no fim do túnel com essa gestão neoliberal no Palácio do Planalto? O governo federal é o que está apresentando a capacidade de resposta mais lenta. E é da onde as medidas deveriam ser, de uma maneira mais vigorosa. Então, o problema está exatamente em gente compreender, primeiro, a necessidade do papel do governo federal nesse momento. E quando eu falo papel do governo federal, não é só o seu Ministério da Saúde, é, em particular, o seu Ministério Econômico, para você ter impactos e capacidade de sustentar, inclusive, as medidas corretas tomadas pelos estados e municípios. Então, quando você tem uma equipe econômica que acha que o Congresso Nacional está fazendo pauta-bomba, quando ele é sensível à demanda dos estados e municípios que estão na ponta cuidando da sua população, isso você tem um discurso bastante problemático. Um discurso que está, então, em completa desconexão com a urgência do que tem que ser feito. Infelizmente, você ainda tem um governo, e particularmente uma equipe econômica desse governo, preocupado em fazer regra de conta, de planilha, de caixa, de ajuste fiscal, sem considerar, inclusive, os instrumentos, a potência dos instrumentos econômicos que tem à sua disposição, preferindo ficar com uma retórica equivocada e que a história está provando nesse momento, e talvez por isso que eles estão com esse receio, porque vai ter a contraprova da história ao seu discurso vazio, de que o Estado brasileiro ele não está quebrado. Ele tem capacidade de realizar os gastos necessários, só que sofre resistência política para que seja feito na medida e na profundidade necessária. Então, vai ter um debate muito sensível a ter que ser feito a partir dessa grande contradição posta frente a esse discurso vazio, da necessidade de você alterar as regras fiscais, de você dar mais capacidade de resposta e que essas regras fiscais têm que estar particularmente sendo funcionais para atender às necessidades mais imediatas dos seus programas de saúde, atendimento da população em geral, como o problema de garantir emprego e renda às pessoas. E quem vai garantir isso é o Estado, nesse momento. E esse não é um discurso ideológico, esse é um discurso da necessidade que se coloca pelos fatos e pelos desafios da história. Bruno, uma pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada na última segunda-feira, mostrou que mais da metade dos brasileiros já teve a renda afetada pela pandemia. Enquanto isso, o governo federal demora a liberar o já insuficiente auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses a autônomos e desempregados. Na sua opinião, esse auxílio emergencial é a única medida que o Estado brasileiro pode implementar para sustentar a perda de receita da população? O que o governo pode fazer ainda para recompor a renda dos mais vulneráveis? Na verdade, o governo federal ele pode ter uma série de instrumentos à disposição. A questão é ele, de fato, ter a compreensão da potência deles e da urgência de fazê-los. É o que tem, então, uma grande dificuldade, Como alguns brincam, tem que botar os adultos na sala, e tirar, de fato, quem está de brincadeira. Então, a gente não pode brincar com esse momento. Tem vidas correndo risco. Não só é importante garantir algum mecanismo de renda mínima, como você tem que discutir uma série de outros instrumentos. Entre esses instrumentos, você como já está sendo discutido, você garantir um orçamento específico para uma série de gastos essenciais para esse momento. Diria eu, inclusive, deveria estar sendo discutido nesse ponto, como você liberar de regras fiscais disfuncionais o gasto com investimento público, que seria essencial nesse momento, poderia ser realizado uma série de realização de novos hospitais ou aparatos médicos necessários a serem levantados nesse momento. E muitas vezes pode ser colocado como argumento de que o Estado não tem dinheiro. Então, isso é um mecanismo, por exemplo, fundamental, Você conseguir
liberar no orçamento espaço para investimentos de grande monta que são necessários, né? Outro aspecto que é fundamental a ser colocado e poderia o governo fazer é você fazer mecanismo de recomposição das finanças dos estados e prefeituras. Isso é fundamental por quê? Porque é essas áreas que estão mais na ponta atendendo a população. Se você não tiver o cuidado com isso, vai impactar também os mais vulneráveis, porque inclusive políticas de assistência social vão ser feitas em grande medida por estados e prefeituras. Políticas de acolhimento, políticas ali de cuidado, nesse momento que muitos estão vulneráveis ali nos territórios. Então é fundamental você garantir uma estabilização das finanças, a ponto delas não serem prejudicadas por esse solavanco, as finanças dos entes subnacionais. Além disso, você garantir uma retomada significativa do investimento público, particularmente para esses grandes investimentos nessas áreas, garantir esse restabelecimento das finanças dos entes subnacionais para também atender ali as demandas mais imediatas da população. Você tem outros mecanismos que você pode influenciar em diversos mercados, mas que sofrem muita resistência. Por exemplo, no mercado de aluguéis, algo que vai ser muito sensível a uma série de pessoas necessitadas. As taxas que são pagas em diversos serviços, seja de telefonia ou outros, que você poderia garantir um alívio a essas pessoas. O governo poderia fazer uma série de coisas dessa, né? Houve agora a notícia recente, né, de que houve um veto do governador a um projeto de lei da Alerj para você garantir ali que se as pessoas não pagarem a conta de telefone, elas não pudessem correr o risco de ter as suas contas cortadas. E a alegação para o veto foi que isso é competência do ente federal, telecomunicações, legislar. Então, ou seja, essa dificuldade de resposta, inclusive nesse tipo de questão sensível, que facilitaria a redução do custo de vida num momento tão grave como esse, é fundamental. Mais fundamental ainda seria um mecanismo de fato de vincular e salvaguardar os empregos. Não só a renda das pessoas, mas salvaguardar os empregos das pessoas. E muitas vezes o que o governo sinaliza nesse sentido é um mecanismo de proteção empresarial que permite a fragilização. Porque no final das contas, por mais que garanta o emprego, às vezes, na negociação que está sendo proposta pelo governo, você coloca o empregado a possibilidade de receber menos que a sua renda média naquele momento, mesmo com a ajuda do governo. Então é fundamental que de fato você garantisse não só uma estabilização das finanças subnacionais, como uma estabilização da renda média das pessoas. E aí não é só renda mínima. Você vai ter que mexer nesses diversos mercados associados a serviço e ao custo de vida da população. Como você garantir a proteção, né, que tem que se fazer de fato à estrutura produtiva, mas associado a isso, a garantia de fato de manutenção do salário das pessoas, no nível que elas de fato ganham, e não aceitando sacrifício, porque de fato você vai levar a um nível de pauperização muito grande se tiver desatenção com isso. Essa mesma pesquisa, Bruno, indicou que não só os brasileiros da base da pirâmide acumulam perdas consideráveis durante essa pandemia. 48% daqueles que se dizem afetados financeiramente têm ensino superior completo. Era esperado esse efeito devastador até para as pessoas de maior poder aquisitivo? Sim, era esperado, porque você não está só atingindo as pessoas que estão ali na informalidade ou em empregos de menor remuneração. Você está atingindo o mercado de trabalho como um todo. O desafio está exatamente aí, né? Eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que é fundamental a gente superar no entendimento do problema atual. Muitas vezes se fala no discurso que o momento atual é de preservar vidas e depois a gente cuida da economia. E aí você vai ter um contradiscurso dizendo, mas como eu vou cuidar de vidas e deixar de lado a economia e deixar as pessoas pararem, enfim, e sofrerem privações econômicas? E a resposta são duas formas de raciocínio que elas não atacam de frente o que de fato a gente tem a se colocar diante de nós. Na verdade, você tem condições
de fazer as medidas de prevenção à saúde e fazer as medidas corretivas de redução dos impactos econômicos, você atacar e resolver os dois problemas. Ao você cuidar da vida das pessoas, você está evitando, inclusive, um caos econômico de longa duração e de um maior custo ao sistema de saúde. Tudo isso geraria impactos econômicos, mas que, na percepção individual, é difícil da pessoa perceber naquele primeiro momento. Então é fundamental a gente entender que a solução é conjunta. O que tem que ser feito é para salvar vidas e salvar a economia. E é possível discutir as duas coisas em conjunto. Agora, ao invés de liberar rapidamente esses recursos emergenciais para a população, o governo fez o favor de estabelecer uma série de burocracias para atrasar o processo, como a regularização dos CPFs, o que tem provocado enormes aglomerações em frente às agências da Receita. Tudo que as autoridades de saúde não querem. Era mesmo necessário esse tipo de procedimento, Bruno? Não dava para facilitar a vida das pessoas que já se encontram em situação de penúria? Bem, aí essa questão remete ao próprio posicionamento do governo federal perante a toda a questão. Ele dá a entender que as pessoas têm que meio salve-se quem puder. Quem tiver mais anticorpos e quem não tiver é o sacrifício que foi necessário. Com um posicionamento dessa natureza, aonde você, inclusive, vai contra, muitas vezes, as próprias recomendações do seu Ministério de Saúde, você coloca, e é importante ter claro isso, que a orientação política e a orientação econômica, elas estão muito convergentes, infelizmente. Então, ouso até dizer que talvez a orientação econômica esteja influenciando a orientação política. E não a orientação econômica, sei lá, está apartada, está mais sensata, pelo contrário. Então, o que ela faz, geralmente, nesse momento, não é dar uma resposta rápida, ela não está tendo isso como prioridade. A prioridade que ela tem nesse momento é fazer tudo que for possível para criar mecanismos para você postergar a sua própria resposta, alegando requerimentos, burocracias, regras fiscais, como se quisesse sempre, dar uma razão para você dizer, ainda não fiz essa resposta por causa disso ou daquilo. Eu acho que mais se explicita nesse momento é que você não pode exigir da população que ela, da noite para o dia, tenha acesso a uma inclusão digital, que ela não foi preparada e não houve políticas públicas na escala necessária para isso. E muitas vezes a pessoa se resume a dar esse tipo de resposta, como se a pessoa tivesse que, então, ela ter a capacidade de se autoatender no celular, no computador, ou coisa que o valha. E isso, evidentemente, só é respaldado porque você não está tendo ali, de fato ainda, uma pressão política para ter uma resposta imediata e necessária. E isso é o grande desafio a se fazer nesse momento, para que, de fato, esses gestores sejam cobrados pelo grau de atendimento, resposta e o impacto que estão gerando para a preservação de vidas e economia. Já os bancos, Bruno, seguem em sua trajetória de privilégios com a gestão de Paulo Guedes na economia. Você imaginava uma postura diferente desses liberais que estão no governo? Eu gosto de falar o seguinte nesse ponto, que eu acho que a gente não pode embarcar numa dicotomia, como se o problema de um lado é a facilidade do outro. Ou seja, não é porque o governo está tendo um cuidado com o sistema bancário que falta recurso nas outras áreas. Eu acho que a grande questão a se evidenciar com essa pergunta é porque há todo um cuidado e uma rápida resposta para atender a esse setor, o que a gente pode aí entrar num debate correto e sério de qual é o risco bancário que pode ter e evitar esse risco sistêmico a partir do sistema financeiro e mecanismo de resposta a isso. Agora, por que esse cuidado não é refletido na mesma dimensão e capacidade de resposta em outras áreas? E aí a grande questão não é por falta de recursos. A grande questão é se perguntar por que nessas áreas você tem um compromisso social sólido de preservá-las. Em outras áreas, você cria inúmeras dificuldades e letargia a partir de um excesso de burocracia. E dando a entender que você pode
como se foi colocado agora, inclusive, né, nesses dias, né, seria um ato de assinar um cheque em branco se fosse fizesse medidas de grande dimensão nessas outras áreas. Aí a pergunta é essa: o cheque em branco, se usando a retórica deles, é só numa dimensão? É só para um setor? É só para uma classe? Na verdade, não há questão de cheque em branco ou não. A questão do que é necessário fazer e da responsabilidade pública e social que o Estado tem que se colocar nesse momento. É um momento de estadistas. Não é um momento de frases de efeito. É um momento de respostas rápidas. E não só o setor financeiro tem que ser preservado, como os setores produtivos têm que ser, como os mais favorecidos têm que ser, como quem está no mercado de trabalho formal, mesmo com remuneração média, tem que ser, como os servidores públicos têm que ser. Não é hora de falsa demagogia, de achar, por exemplo, que você tem que ir para cima do servidor público, como muitas vezes está sendo ecoado na fala dessa equipe econômica. Então eu acho que o ponto está aí. Você acaba com isso transparecendo, né, com esse ponto da pergunta aqui, uma grande contradição, um grande companheirismo e uma demonstração de compromisso social só com o setor. E no estado do Rio de Janeiro, Bruno? Nós já vínhamos mergulhados em um plano de recuperação fiscal que dava a SEDAI como garantia em caso de falta de pagamento. E agora nos vemos diante de um novo desafio. O governador já avisou que só tem caixa até o fim do mês de maio. Dá para sair desse buraco? Você enxerga algum horizonte positivo para a economia do Rio de Janeiro? Sobre a questão do caixa estadual, o diagnóstico é o seguinte: há uma avaliação, como eu já mencionei anteriormente, né, em outras respostas, de que você pode mais que dobrar o déficit público para esse ano, que já era significativo. Diante disso, diante dessa estimativa, o gestor estadual ele decretou medidas de contingenciamento. É o que está na mão dele, é o que está na caneta dele. E aí é importante a gente também chamar a atenção na dificuldade, em particular no caso do Rio de Janeiro, sob regime de recuperação fiscal, do gestor estadual fazer políticas, medidas contracíclicas, ou seja, medidas que possam garantir, pela própria ação dele, uma saída, uma recuperação da própria crise. Porque ele está numa rigidez tamanha em cima dessas regras fiscais que ainda sofreram uma camada pesadíssima com o regime de recuperação fiscal. Então, era mais que esperado vir um contingenciamento, né? O que você pode discutir é se esse contingenciamento seguiu a certos cuidados que tem que ter. Como, por exemplo, você ter ali balancetes comprovando a evolução, né, das finanças, isso ser publicizado, para você, de fato, ali garantir se a dimensão do que foi contingenciado é compatível com, de fato, as projeções, né? E isso, às vezes, essa falta de maior comunicação, inclusive com a Casa Legislativa, se ressentem muito disso. Mas era esperado o contingenciamento. Por outro lado, o gestor estadual ele vem buscando politizar a questão e vem cobrando ações do governo federal, que é um sentido correto também. Eu não vejo, do ponto de vista da orientação, muito mais do que ele pode fazer do que, por um lado, você fazer contingenciamento, do outro lado, você politizar e buscar, de fato, que o governo federal faça o que tem que fazer, né, o que deve fazer, né? Agora, um ponto que é muito importante e sensível, que deveria ser tomado em questão, é que hoje não é muito cedo para você falar se vai atrasar salários, se não vai atrasar salários. Agora, o que as pessoas, né, a opinião pública em geral, tem que ter em conta é que isso não é por descuido do gestor direto. O cronômetro está rodando. E se o governo federal, de fato, fazer essa letargia, der uma resposta muito baixa, como está sendo previsto ali na própria tentativa dele de embarrear ou desidratar ainda mais o Plano Mansueto, é querer colocar não só o Rio de Janeiro, mas todos os estados e prefeituras nas cordas. Inclusive, há um diagnóstico de que vai ser muito mais grave para uma série de municípios aí essa questão, porque impacta bastante o recolhimento de ISS, dado que realmente está
parado praticamente totalmente é o comércio, mas também rebate no ICMS, que tem a circulação de mercadorias. Então, é esse um pouco o entendimento sobre o caixa estadual, né? Você, de fato, você teve ali um baque, você fez medidas de contingenciamento, é correto serem feitas, pode-se discutir sobre como isso está sendo, de fato, comunicado e seguindo ali a transparência. É fundamental nesse momento, por exemplo, que os duodécimos das universidades fossem respeitados e ainda não são, não está havendo entendimento para acelerar esse processo, mas há todo um esforço político e nós acreditamos na sensibilidade do gestor público de entender como os duodécimos podem ajudar as universidades a ter responsabilidade fiscal, inclusive, com as suas próprias contas, porque com o duodécimo elas próprias definiriam, a partir do contingenciamento, do montante de contingenciamento definido, como ela faria a operação e a administração disso. Então é a hora também do próprio gestor de chamar, né, as suas unidades a participarem desse processo, de não fazer de cima para baixo. Agora temos essa polêmica em relação aos contratos firmados sem licitação no setor de saúde com a OS e ABAS, que está proibida, inclusive, de atuar no município. O subsecretário de Saúde já foi afastado pelo governador por conta dessas suspeitas. Você vê algum indício de superfaturamento nesses contratos, Bruno? O governo do estado tem agido com a transparência necessária durante essa crise? Sobre a questão de transparência e contratos sem licitação, aí é aquela questão de amadurecer, né, o entendimento das coisas ao longo do processo, né? Eu acho que vai ter um aprendizado que vai ter que ser feito. A gente não pode, e tem que ter todo um cuidado ao falar para a opinião pública, de ficar orientando ela a não ter um entendimento de que o Estado, sempre que entra e tem que fazer o gasto público, ele faz de uma maneira lesiva aos cofres e desonesta com a população, né? O gasto público nesse momento é essencial e essa mensagem tem que ser colocada, né? A gente não pode permitir que em um segundo as pessoas se acostumem a achar que tem que evitar o Estado agir, porque o Estado, quando age de maneira irresponsável. E há mecanismos dentro do próprio Estado para que seja evitado isso. Inclusive, a ação fundamental nesse sentido, do acompanhamento, né, do sistema judiciário nesse sentido, e da Alerj na sua fiscalização, né, seja Ministério Público, então, ou seja, a Alerj, fiscalizando essas coisas e garantindo ali que a transparência seja feita. Então, a mensagem principal que eu queria colocar é, de um lado, acredito que vai haver um aprendizado e um cuidado e a valorização dessas áreas fiscalizatórias para que de fato essas coisas sejam feitas. Mas que a gente não pode de nenhuma maneira permitir a esparrela do discurso político de que não deve fazer porque se o Estado faz de uma maneira errada, né? É possível fazer e é necessário fazer essas coisas pelo Estado nesse momento, né? Ou seja, fazer, que eu digo, o gasto público, atender com rapidez as necessidades da população. E muitas vezes vai ter que ser feito sem licitação pela caráter de urgência. E aí que tem que ser, então, redobrado os mecanismos fiscalizatórios. Bruno, se você fosse o gestor das finanças do Estado, que medidas iria impor para minimizar as perdas na arrecadação que afetam especialmente os royalties do petróleo, por exemplo? Não ficar achando que o nosso problema é só royalties do petróleo, né? Ousaria dizer que se fosse só os royalties do petróleo, a gente não estaria com esse pacote de medidas de contingenciamento, com a rapidez com que ele foi abaixado e com a profundidade que ele foi feito, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E exatamente por o problema, então, o buraco ser mais embaixo, é que você precisa que um gestor de fazenda, ele não busque apenas ter uma visão de contabilidade pública. Mais do que nunca, ele tem que estar ali muito sensível às necessidades da política e do planejamento público. E esse é o grande desafio, né? Você não ter nesse momento apenas uma fala de que a Fazenda diz que não tem dinheiro e que a gente tem que, então, ser sensível a essa falta de dinheiro, que daqui a um tempo vai ser emendada numa fala de que sacrifícios, então, são necessários. E esse filme a gente já viu, aonde termina, no que a gente chama de austeridade seletiva, que você vai
fazer escolhas, em certa medida arbitrárias, sem mecanismos de planejamento, de o que você vai querer deixar de funcionar, parar, sacrificar, vulnerabilizar do ponto de vista da vida dos servidores. E isso não pode ser assim. Então é muito importante a todo o corpo do governo do Estado ele não ficar apenas subordinado ao entendimento da pasta fazendária se ela adotar uma ótica meramente contábil. O grande desafio é ela oferecer, seja para o governador, mas em contato e em linha com outras áreas, possibilidades de o Rio de Janeiro aproveitar janelas de oportunidade e ter uma atuação política com maior envergadura. Então, a primeira coisa é ela poder, junto com a área de planejamento, realizar uma série de estudos necessários para poder ali avaliar que medidas poderiam ser feitas para buscar outras fontes e disputar isso pesadamente a nível nacional. Há uma série de tensões a ser colocadas. Darei a uma para você, e que provavelmente vai ser dada de bandeja, sem grande, podemos dizer, grande embate. Numa das medidas que já foi desidratada do substitutivo do Plano Mansueto, né, como foi aprovado na Câmara dos Deputados, estava previsto que o Rio de Janeiro poderia ter um perdão, não é a postergação de dívida, é um perdão de dívida com a União em torno de 15 bilhões. 15 bilhões. Isso estava lá em um dos artigos. Isso está associado a algo que deveria até ter mais atenção da opinião pública, que é o imbróglio de disputas judiciais com dívidas com a União que o Rio de Janeiro tinha antes da assinatura do regime de recuperação fiscal e que, para assinar o regime, ele foi obrigado a aceitar, a entubar isso. Ou seja, ele estava contestando dívidas, só que a União falou, para você assinar o regime, você vai ter que acatar e aceitar que, de fato, tudo isso aí que você está contestando, você vai ter que tomar isso como dado e botar isso no seu montante de dívida. Mas há uma controvérsia nessas dívidas, que geraram multas, que geraram compromissos moratórios, porque ele não estava pagando esse pedaço. E isso é na escala de 15 bilhões. Lá estava o perdão disso, no substitutivo. Foi tirado. Se isso tivesse tido uma fala, uma convergência, maior empenho da opinião pública para dizer como isso é essencial, te digo, com isso tendo sido aprovado no plano substitutivo, o Rio de Janeiro não precisava ter declarado o contingenciamento de medidas. Isso superava a previsão do impacto com o petróleo e com o coronavírus. Então, esse tipo de estrutura de planejamento e comunicação com a opinião pública que precisa ser feita, que cabe a essas áreas, então, avançarem para esse tipo de coisa que não fica só sinalizando uma restrição para o resto e o resto apenas tomando isso como um dado, o resto do governo tomando isso como um dado. Esse é o momento, por exemplo, de discutir seriamente com a pasta de Ciência e Tecnologia e com a FAPERJ uma série de políticas que podem ser feitas para aprimorar, né, o atendimento do impacto do coronavírus. Há várias experimentações sendo feitas em universidades, né, coisas criadas que poderiam ter escala industrial se fossem apostadas. E você poderia criar mecanismo de incentivo para isso. Então, ou seja, você tem que ter um gestor na fazenda que não pense só que a renda está dada e que ele tem uma tesoura na mão. Você tem que ter um gestor na fazenda que seja sensível à necessidade de instrumentos de planejamento mais avançados para que ele ali, como operador das finanças, não esteja ele tomando sozinho as decisões, mas sim isso está muito circunscrito no planejamento do Estado do Rio de Janeiro, com metas em diversas temporalidades. E isso a gente se ressente muito disso. Então se ressente ainda dessa lógica que pode gerar, daqui a algum tempo, de novo, a retórica da austeridade seletiva. Porque o gestor da fazenda, várias vezes, né, às vezes ele não se coloca como alguém que pode subsidiar uma questão de enfrentamento, de posicionamento político mais incisivo do governo, como deveria ser. Trabalhar mais em conjunto com o planejamento para isso.
realizando estudos, chamando a universidade para contribuir. Por exemplo, e eu termino essa resposta com isso, não pode ele, por exemplo, considerar o 12º das universidades um problema, algo que tem que ser evitado, como se isso garantisse alguma possibilidade de ele enfrentar mais a crise. Ao contrário, o mecanismo do 12º seria fundamental nesse momento para as universidades serem chamadas para discutir junto com ele os desafios. E as universidades têm esse interesse, têm essa visão. Eu falo isso em termos da própria Rede ProRio, né? A gente quer oferecer uma visão estratégica. Então, não minimize isso. Reconheça a potência da sua comunidade acadêmica e dessas áreas de conhecimento e de como a ciência e tecnologia pode ser fundamental para atender a discussão financeira numa dimensão muito mais ampla. Temos visto, Bruno, nesses últimos anos, estados e municípios com o pires na mão por conta especialmente de uma concentração cada vez maior de recursos na União. Esse momento de excepcionalidade pode reverter esse processo? Há algum indicativo para que essa mudança ocorra? Eu vejo sim uma grande oportunidade, uma grande janela de oportunidade nesse momento, né? Eu acho que o grande fato inédito foi você haver um protagonismo dos governadores, né? E o grande desafio é, de fato, a partir disso, você consolidar um novo entendimento de um pacto federativo, né? A gente, nas últimas décadas, vem lidando com o que a gente chama de uma tensão federativa, levando a uma federação cada vez mais competitiva, né? Que o resultado mais evidente disso é a própria guerra fiscal entre eles. Eu acho que, se avançar e amadurecer essa janela de oportunidade que a gente tem nesse momento, a gente pode de novo encaminhar para uma federação cooperativa, aonde os estados, né, e os municípios, articuladamente, né, sejam de fato os grandes protagonistas, né, de um entendimento do quais são as necessidades no território e chamando a centralidade do governo federal a assumir, né, esse papel de coordenação disso, né? Então, eu acho que há uma oportunidade para sair do pires da mão de você discutir, a partir dessa integração de frentes, né, de estados e prefeituras, né, um novo pacto federativo que possibilitasse ser a base de um projeto nacional. É claro que, falando isso, é um desafio que tem que ganhar a consciência desses atores todos. Não pode ser apenas para medidas circunstanciais emergenciais do problema da pandemia, né? Mas, de fato, entendendo como isso é uma janela para você rediscutir, por exemplo, o regime de recuperação fiscal, não isoladamente, como o Rio fez, mas dentro do problema que todos os estados e municípios enfrentam, que é essa dificuldade de, perante essas regras fiscais, você ter a capacidade de resposta e fazer o que o Estado precisa fazer para a população em geral. Bruno Sobral, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia e lhe mando um forte abraço. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e fico feliz, né, de sempre demarcar o papel que aí falo agora em nome da Rede ProRio, de ela tem de querer atuar sempre com uma visão estratégica associada. A gente não está, quando buscou fazer esse projeto, querer meramente ser um espaço de crítica pela crítica. Na verdade, a gente quer ser propositivo, a gente quer atuar junto, porque o nosso diagnóstico sempre é a dificuldade de você colocar uma visão estratégica acima do debate ali do varejo político. É isso que a gente está querendo, espero, com essa entrevista aqui, de alguma maneira, ter contribuído nesse sentido, né? A gente quer um governo do Estado forte e representativo, como a gente quer que as demandas da sociedade sejam refletidas junto a isso e numa articulação na Federação Brasileira. Obrigado. Defendendo nossos interesses. Conversamos aqui com o Bruno Sobral. Ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coordenador geral da Rede ProRio. Vamos encerrando a edição desta quarta-feira do programa Faixa Livre, esperando vocês amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do programa. Um bom dia a todos, um forte abraço e até lá!